país que queira ter uma economia organizada e estável do ponto de vista econômico, tem que ter um Banco Central independente do poder político. O presidente do Banco Central tem que ser um doutor em economia, com um profundo conhecimento dos meandros monetários. Toda minha formação econômica se deu vivenciando um processo inflacionário crônico. Podemos recordar o quão nefasto para o nosso bolso foi a inflação. Podemos afirmar que as classes de menor poder aquisitivo foram as mais beneficiadas, pois deixou de perder renda para a inflação. Que beleza! O nosso dinheiro ganhou valor. No entanto, o espectro da inflação está sempre presente, principalmente se tivermos governos irresponsáveis. No meu ponto de vista, se um banco central independente e bem administrado, existe pouca possibilidade do retorno da inflação. A premissa básica de um banco central é defender a moeda. O grande perigo do retorno da inflação seria uma inflação de demanda. Se a economia se aquecer muito, a nossa produção não conseguir produzir o que for procurado. Mas se o Banco Central coordenar uma política monetária correta, a inflação não retorna em nosso país. Em nossa opinião, o grande responsável pela nossa inflação foi os gastos excessivos dos governos, principalmente na falta de eficiência, que sempre foi o nosso setor público. A partir do presidente Itamar Franco, tivemos uma virada histórica de não ter grandes déficits públicos e principalmente com a quebrada da inflação inercial, com a implantação do real. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi feliz no campo econômico e, principalmente, com a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pune severamente os administradores públicos que gastarem mais que os órgãos públicos receberem. Pretendo, como presidente, aperfeiçoar ainda mais tal lei. Tenho percebido que muitos têm usado distorcidamente os serviços de terceiros. Quero estabelecer que qualquer serviço terceirizado que se caracterize permanente se enquadre nos limites de gastos públicos. Esta lei precisa ser ainda mais severa para os administradores públicos que têm gastos públicos desordenados. O processo de independência seria muito simples. O presidente do Banco Central teria 1 ano a mais de mandato que o presidente da República. Só poderia ser destituído por resolução do Congresso Nacional por aprovação de 2/3 dos votos, se a iniciativa de destituição for dos congressistas, e a maioria simples se o processo de destituição partisse do Poder Executivo. Os demais cargos
de direção seriam cargos comissionados sob a nomeação do presidente do Banco Central, dentre os funcionários de carreira do Banco Central. Nos manuais de administração, afirma-se que o maior patrimônio de empresas são os recursos humanos e entendo que precisamos valorizar os servidores de carreira do Banco Central. Durante esse processo de transição, após a destituição, responderá interinamente pelo Banco Central o ministro da Fazenda. Esta lei terá que ser enviada pelo Executivo ao Legislativo. Mas a independência do Banco Central é importantíssima para mantermos a nossa estabilidade da moeda. A independência do Banco Central vai tirar muito do poder de política monetária a ser dominada pelo Executivo, mas está dentro do que se prega nos manuais de administração, que a autoridade tem que perder poder do topo da pirâmide para estender até a base. Precisamos valorizar o corpo técnico, principalmente dando total condições dos servidores do Banco Central conseguirem diploma de mestre e doutores nas melhores universidades do mundo e também sempre melhorar as remunerações. Do sítio Jardim das Acácias para o nosso querido internauta.